Olá pessoal, estudaremos sobre aspectos geográficos e históricos do município de Silva Jardim, estudaremos em partes e também faremos alguns exercícios para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para a venda simulados com questões autorais. Quando estiverem prontos eu irei colocar os links na descrição deste vídeo, beleza? Então para você ficar ligado em relação a todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre conhecimentos gerais do município de Silva Jardim. Iremos finalizar essa playlist por esse vídeo, tá? Esse é o último vídeo da playlist. Agora falando sobre saúde dentro dos aspectos sociais. Como eu havia dito, eu uso como referência, como base para o nosso estudo, tanto as informações presentes no IBGE, quanto aquelas presentes no estudo socioeconômico emitido pelo TCE na última versão, que é de 2021, referente a 2020, e também informações presentes no site da prefeitura do município em questão, que é o município, de Silva Jardim aqui. Então, o que diz respeito à saúde, a saúde é direito de todos e dever do Estado. E foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, para garantir o acesso integral, universal e gratuito para toda a população. É um acesso integral, ou seja, completo, um acesso universal a todos e também gratuito. Bom, a rede que compõe o SUS é ampla. Ela não engloba só o atendimento básico, dar aquele atendimento, aquela assistência inicial, mas também a atenção de média e alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, também a atenção hospitalar, ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Ou seja, não é só o atendimento direto com o paciente, mas também questões envolvendo ali ações para evitar com que uma determinada epidemia ela inicie. Então, por exemplo, medidas relacionadas a tentar combater a dengue. O SUS se encarrega também em orientar a população para poder ter medidas, para adotar medidas que impeçam a proliferação do mosquito da dengue. Isso também faz parte do SUS. Temos também um processo de regionalização que ganhou força no Rio de Janeiro com a adesão do Pacto pela Saúde, que é responsável em estruturar e regular o processo de descentralização das ações e serviços. Descentralizar, ou seja, distribuir as ações e serviços, de modo que você consiga ali atender de maneira universal, de maneira mais eficiente e universal. Desde os procedimentos simples e ambulatoriais, simples atendimento, um atendimento primário, aquela triagem, ou ainda, a coleta de sangue, até atendimento de média e alta complexidade, como atendimentos cirúrgicos, por exemplo. Essa regionalização está exposta nesse mapa que eu trouxe para vocês, que está presente lá no estudo socioeconômico emitido pelo TCE. Então, através desse processo de regionalização, todos passaram a ser gestores das ações de saúde, e terão ali metas definidas que devem ser cumpridas. Então, você tem ali uma adesão dos municípios em relação ao Pacto pela Saúde, de modo a aprimorar e consolidar o SUS. Essa tabela traz a cobertura da atenção básica. ESF são as equipes de estratégia de saúde da família, que estão em contato direto com a população, possibilitando ali um compromisso e uma corresponsabilidade, ou seja, uma responsabilidade compartilhada entre os profissionais e os usuários, a comunidade. Nós temos aqui a situação de Silva Jardim, incluindo o número de equipes de atenção básica tradicional equivalente a equipes de ESF, que é essa equipes de estratégia de saúde da família. E isso conforme a carga horária ambulatorial de médicos e enfermeiros. Então, essa cobertura de atenção básica refere-se ao município em dezembro de 2020. O número de equipes que tínhamos ESF disponíveis eram 10, equivalentes 4, a população estimada que era coberta por essas equipes, cerca de 21.770, a proporção de cobertura de equipes era 100%, a estimativa da população coberta pela atenção básica cerca de 21.770 e a proporção de cobertura de atenção básica 100%. Em relação à saúde bucal em Silva Jardim, nós temos o número de equipes ESF, saúde bucal, em número de 7, equivalente 0, a estimativa da população atendida, cerca de 21.770, 100% de cobertura de equipes de saúde bucal, estimativa da população coberta pela atenção básica de saúde bucal, 21.774, cerca de 21.770, e a proporção de cobertura de atenção básica de saúde bucal, 100%.
Então, a cobertura de atenção básica relacionada à saúde, tanto conforme a carga horária de médicos e enfermeiros quanto a saúde bucal em Silva Jardim, elas estão atendendo, tem uma cobertura de 100%, né? Então, estou conseguindo atender a população. Tem também uma tabela nesse documento, no Instituto Socioeconômico, que traz os recursos humanos disponíveis para a população de Silva Jardim. Então, temos em Silva Jardim assistente social, em número de 8, 100% do SUS. Bioquímico e farmacêutico também temos 6, 100% do SUS. Cirurgião geral, apenas 1, 100% do SUS. Clínico geral, 32, 100% do SUS. Enfermeiro, 47, 98% do SUS. Então, esses 2% da iniciativa privada. Fisioterapeuta, 22, 91% do SUS. Fonoaudiólogo, 5, 100% do SUS. Ginecologista, médico da família, nutricionista, odontólogo, pediatra, psicólogo, psiquiatra, radiologista. No entanto, não temos sanitarista, tá? Zero, tá? E outras especialidades médicas e outras ocupações de nível superior relativas à saúde. E referente aos estabelecimentos, por tipo, nós temos em Silva Jardim academia de saúde, central de regulação, centro de atenção psicossocial, centro de saúde, unidade básica de saúde, clínica especializada, ambulatório especializado, consultório, farmácia, hospital geral, policlínica, posto de saúde, pronto atendimento, secretaria de saúde, unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia, unidade de vigilância em saúde, unidade móvel pré-hospitalar de urgência e emergência e unidade móvel terrestre. Bom, o mercado de trabalho é outro aspecto considerado dentro do rol dos aspectos sociais. No mercado de trabalho, nós temos ali a Relação Anual de Informações Sociais, que é produzida pelo Ministério do Trabalho e traz ali o número de empregos que foram registrados no Brasil durante um período, empregos formais, assim como também os empregos informais, tá? No Rio de Janeiro, registrou-se uma queda de 4,88% do emprego formal em 2020, né, decorrente da perda de muitos postos de trabalho. Sem dúvida nenhuma, a pandemia ela foi muito responsável por isso, né? Por essa questão do desemprego. E essa redução no número de empregos formais aconteceu em quase todos os setores. Mas vamos nos atentar em relação ao panorama de Silva Jardim, tá? Um panorama da evolução do emprego por setor da economia de Silva Jardim. Nós temos o setor, né, de extrativismo mineral. Em 2019 havia 4, em 2023, ou seja, reduziu, né, diminuiu. Indústria de transformação, né, 139 em questão de empregos formais. Em 2020, 160, ou seja, variou, teve aí um aumento de 15%. Serviços industriais de utilidade pública, tínhamos 6 em 2019, passou a ter 7, aumentou 1, né? Teve uma variação de apenas 1. Construção civil, comércio de 530 a 501, desceu, caiu. Né? O comércio muito prejudicado, né, na pandemia. Serviços, 303 passou para ter 240, serviço de modo geral. Administração pública teve um aumento de 9%. Já o setor de agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, teve uma redução no número de empregos, tá? Uma variação de menos 28. Então, pegando total, um panorama geral, em 2019 tivemos 4.067, em 2020 4.182. Tá? Então tivemos um aumento de 2019 para 2020, mas foi bem pouco expressivo, tá? Apenas de 3%. Agora, saindo dos aspectos sociais e indo para os aspectos econômicos, nós temos o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é um dos indicadores econômicos utilizados. Nós temos o PIB mundial, nós temos o PIB estadual, regional e o PIB dos municípios. E além do PIB, também existem outros indicadores econômicos, tá? Como, por exemplo, a questão da inflação, a questão de investimento, o desempenho, né, da economia estadual. Então, evolução dos setores, né, relacionada a essa evolução do PIB. E ainda tinha a questão do rateio da produção de petróleo e gás natural, tá? Então, tudo isso, né, leva-se em consideração no contexto regional municipal para a apuração do PIB em relação aos setores das atividades econômicas. Silva Jardim não está na melhor posição em relação à questão do ranking a nível de PIB, em comparação com outros municípios do Rio de Janeiro, tá? A gente tem uma tabela aqui que mostra isso, levando em consideração os setores econômicos, a agropecuária, a indústria, a administração pública e outros serviços,
Pegando de 2014 a 2019, nós temos aí o ranking, né? Por exemplo, da agropecuária em 2019, a posição de Silva Jardim era 33. Indústria, 60. Administração pública, 60. Demais serviços, 70. Mais precisamente relacionado à questão da agropecuária, nós temos a pesquisa da pecuária municipal, PPM, e temos também a produção agrícola municipal, que é a PAM. Então, por exemplo, a PPM, que é a pesquisa de pecuária municipal, levanta, né, informações, coleta informações junto ao IBGE, né, e elabora questionários, apura situações, faz críticas, divulga resultados. E a partir dessa pesquisa a gente consegue ter informações sobre os efetivos da pecuária que existem no município, assim como a produção de origem animal, o valor da produção durante o ano. Enfim, os efetivos, por exemplo, incluem bovinos, suínos, galináceos, né, as galinhas, codornas, enfim. Já a produção agrícola municipal, que é o PAM, já tem um outro intuito, vai investigar o conjunto de produtos das lavouras, sejam elas temporárias ou permanentes, do país, que se caracterizam não só pela grande importância econômica que tem em relação às exportações, né, em relação à venda de mercado de produtos, né, de alimentos para outros países, como também por conta da sua relevância social. E aí, né, essa produção agrícola municipal, né, vai ter uma pesquisa que vai levantar informações sobre a área plantada, a área que é destinada para colheita, a área colhida, a quantidade produzida, o rendimento, o preço médio ao produtor, enfim. E a partir, né, dessas duas referências, né, a pesquisa de pecuária municipal e a produção agrícola municipal, é possível, né, conseguir informações em relação ao município de Silva Jardim no efetivo de rebanhos. Em relação ao efetivo de rebanhos, nós tivemos ali em Silva Jardim em 2020, tivemos bovinos, que foi a maior quantidade de bovinos, né, de boi, bubalinos, né, que inclui ali espécies de búfalos em menor quantidade, equinos, suínos, equinos também tem bastante quantidade. Caprinos não tem, tá? Caprinos, por exemplo, cabras, ovelhas, ovinos, galináceos e codornas também não tem. A outra tabela, ela traz informações sobre o produto das lavouras temporárias, né? A quantidade de área plantada, de área colhida e o valor da produção em reais, né? Em espécie, em dinheiro. A área plantada foram 807 hectares, da área plantada à área colhida foram 800, 100%, e o valor da produção em reais foi de 6.704.000. E temos também as informações referentes às lavouras permanentes. A área plantada foi menor em comparação às temporárias, né, que foi 714, a colhida foi 100%, 714 também, mas o valor obtido foi maior nas lavouras permanentes, que foi 9.896.000. Temos também nos aspectos econômicos os indicadores financeiros, né, que esses indicadores eles são importantes para a análise do desempenho econômico-financeiro do município, né, de Silva Jardim. E para isso vai ter que coletar informações relacionadas à prestação de contas do governo municipal, que são encaminhadas para o TCE, que é o Tribunal de Contas, que emitiu esse estudo socioeconômico. Então, essa questão financeira, você leva em consideração as receitas e as despesas, né? O quanto que entra e quanto que sai de dinheiro. Então, por exemplo, olhando aqui para o gráfico das receitas totais, que mostra um panorama de 2015 a 2020, em 2020 nós temos um aumento considerável das receitas. Vocês podem perceber por esse gráfico de barras, né? A barra está muito maior em 2020, mas as despesas também estão altas, né? Estão equiparadas ali em relação às receitas. Então, a receita realizada aumentou 78% no período de 2015 a 2020. Assim como também a despesa também subiu 78%. Esse gráfico de pizza que eu trouxe, ele mostra essa questão das receitas, a composição das receitas correntes. Ele coloca a quantidade por tipo de receita. Receita tributária, receita relacionada a serviços diversos, receita patrimonial, receita de contribuição, enfim. Por exemplo, em 2020, que é o ano mais próximo que nós temos né, em relação a esse estudo, que o estudo foi de 2020, é o mais atualizado que tem, o maior número em relação à receita está em verde, 37,4%. Vocês podem ver aí, em 2020, nesse gráfico de pizza, a maior parcela, a maior fatia, ela vai para um tipo de receita que está com esse verde bem clarinho, que é transferências correntes da União. Tá? Então, a maior parte das receitas, elas vêm de onde? Elas vêm da União. A União faz essa transferência.
E a segunda maior fonte dessas receitas, que está em 29,5% em cinza, vem de transferências correntes do Estado. Então, de fato, o montante transferido pela União e pelo Estado ao município aumentou. A gente acabou de ver isso no gráfico de pizza, né? Teve um aumento significativo, em 98%, e foi a maior fatia das receitas do município em 2020 vieram dessa fonte, vieram de transferências tanto da União, que foi a maior de todas, e segundo do Estado, do Rio de Janeiro. E a gente também consegue ver através do gráfico de barra, né? Em 2020, ó, ele mostra exatamente isso em reais, né? A quantidade que foi transferida em 2020 para a Silva Jardim, essa transferência total para o município. Bom, ao final do documento tem uma conclusão, tem um resumo. Eu coloquei esse resumo aqui para vocês, né? Tentei, na verdade, condensar ainda mais. É claro que nós não estudamos todo o estudo socioeconômico. Como eu falei para vocês, tem que estudar com bom senso, tem que focar nos pontos mais importantes, focar em Silva Jardim, porque aqui traz informações de vários municípios, inclusive. Traz informações, de modo geral, assim, do estado do Rio de Janeiro, até mesmo a nível de União, a nível de Brasil. Então a gente tem que focar e tem que filtrar o nosso estudo. Então, Silva Jardim tem uma população estimada, segundo esse estudo socioeconômico, que foi referente a 2020, de 21.774 habitantes, distribuídos em uma área total de 938 km². Isso corresponde a 25,7% da região metropolitana. Eu estou indo um pouco mais rápido aqui, porque nós já vimos tudo isso nos vídeos iniciais, tá? Bom, eu coloquei a observação que eu já falei para vocês nos vídeos iniciais, que esse número está diferente, por exemplo, pelo IBGE. No IBGE, o último censo foi de 2022, é o mais recente que nós temos, ou seja, é menor do que estava nesse estudo socioeconômico. E como eu já havia falado para vocês, normalmente como é que isso vem cobrado? Vem cobrado de acordo com a fonte mais atualizada, que é o IBGE. O IBGE é a nossa referência, ok? Em relação à estrutura administrativa municipal, dispõe de 1.969 servidores, média de 90 funcionários por 1.000 habitantes, tá? Esse número também é um número que está no estudo socioeconômico, que possivelmente está desatualizado, tá? Coloquei aqui, porém, deixo claro que é um documento que é o mais atualizado que nós temos, que é o de 2020, referente a 2020. Por isso que eu coloquei, não tem outro mais atualizado do que esse, tá? O sítio oficial da prefeitura oferece 11 dos 9 tipos de serviços informativos, também oferece aspectos interativos e possibilita transações online, possibilita que você faça transação online. Em relação à questão do saneamento básico, calcula em 80% o índice de atendimento total da água da população municipal e 100% o de tratamento de esgoto coletado. Então é o ideal que seja 100%, né? Que todos tenham acesso, né, à água tratada. Porém, é 80%, tá? Nós temos um número de 80% aqui. 100% é a questão do esgoto, do tratamento do esgoto coletado. Silva Jardim integra o consórcio público Lagos 1 e dispõe seus resíduos em aterro sanitário, não é em lixão, tá? É em aterro sanitário. A cobertura da Mata Atlântica abrange 34,65% do território municipal. Mata Atlântica, o bioma do Rio de Janeiro, né? E consequentemente Silva Jardim, ela tem uma cobertura considerável de Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica ela foi muito devastada ao longo do tempo, principalmente teve início lá na colonização e continuou de forma bem expressiva sendo devastada. Temos também o ensino infantil, fundamental e médio de Silva Jardim. Teve 4.831 alunos matriculados em 2020, uma variação de 0,8% em relação ao ano anterior. Então teve um aumento bem pouco de matrículas em comparação ao ano anterior. Quanto ao índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, a rede municipal não alcançou as metas estabelecidas pelo MEC, nem nos anos iniciais e nem nos anos finais do ensino fundamental. E a rede estadual sequer foi avaliada. A cobertura de atenção básica alcança 100% da população. Os leitos destinados à internação hospitalar somam 40. Conforme a relação anual de informações sociais do Ministério da Economia, o município, que fala, né, da questão dos empregos, do mercado de trabalho, o município registra 4.182 empregos formais. A receita total do município de Silva Jardim foi de R$ 219,24 em 2020, ocupando a posição 47 do estado, em comparação que não inclui a capital, tá? Excluindo o Rio de Janeiro.
Suas receitas correntes estão comprometidas em 65% com o custeio da máquina administrativa, ou seja, com o custeio do próprio funcionamento da administração pública. Em relação às receitas vinculadas ao petróleo, o município teve nelas 17% de sua receita corrente e ocupava ali a posição de 13ª colocada no estado. A carga tributária per capita por cabeça é de R$ 613,12, ocupa a posição 23 do estado, e sendo R$ 131,21 em IPTU, ocupa a posição 32, e R$ 226,10 em relação ao ISS, ocupa a posição 30. ISS são impostos sobre serviços de qualquer natureza, ok? A despesa total per capita por cabeça, né, por habitante, foi de R$ 6.685,03. Ocupa a posição 21 do estado, contra o investimento per capita por cabeça de R$ 171,03, né, a posição de número 46 entre os 91 demais. Então teve muito mais despesa do que, né, investimento. Vamos fazer uma questão para a gente estar fechando esse conteúdo. Lembrando que eu já disponibilizei para a venda um simulado contendo questões sobre conhecimentos gerais, Silva Jardim, o que inclui também a Agenda 21. Tem combos promocionais contendo a lei orgânica e o estatuto também. Todos os links estão presentes na descrição deste vídeo. Marque a opção correta no que diz respeito às informações pertinentes ao município de Silva Jardim, segundo o estudo socioeconômico do TCE de 2021. Letra A. O sítio oficial da Prefeitura de Internet oferece serviços informativos e interativos, não sendo possível a realização de transações online? Bom, nós vimos que é sim possível a realização de transações online, portanto a letra A está errada. Letra B. A cobertura de Caatinga abrange 34,65% do território municipal? Não é Caatinga, tá? Caatinga é um outro bioma, presente, por exemplo, nas regiões semiáridas. Não tem nada a ver, porque o bioma do Rio de Janeiro é a Mata Atlântica, tá? Não é Caatinga, é Mata Atlântica. Portanto, a letra B está errada. Letra C. Suas receitas correntes não foram comprometidas com o custeio da máquina administrativa? Foram sim comprometidas, tá? C está errado. E letra D, que só pode ser nossa resposta, né? A cobertura de atenção básica alcançou 100% da população, mesmo índice atribuído aos agentes comunitários de saúde e saúde bucal. Sim, alcançou de fato 100%, nós vimos isso, tá? Portanto, a letra D é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Lembrando que aqui no canal tem várias playlists que podem estar te ajudando, dependendo da área que você está tentando. Tem playlist de legislação educacional para a galera de educação. Tem playlist, né, de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem algumas playlists de português também. Tem vários simulados de português, simulados de fundamentos de educação. Enfim, vocês podem estar maratonando aqui para poder ficar cada vez mais bem preparado para o seu concurso. Bom, é isso. Bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.